Hoje temos excelentes notícias. Temos Charlinho, Max Holloway, Islam Makhachev, Umar Nurmagomedov e mais. Pega a visão. Notícias do site Super Lutas. Vamos à primeira. Após Charles do Bronx abrir portas para Max Holloway, opa, lá ele, hein? Campeão BMF sugere data do confronto. A ele esse lance aí de abrir portas. Max Holloway não perde tempo. Tão logo, Charles do Bronx sugeriu uma luta com o norte-americano pelo título do BMF. Vale lembrar que o Holloway levou um nocaute lá do Ilia Topuria, mas não estava valendo o título BMF, ok? E aquele cinturão que o Ilia Topuria tava zoando lá, tava com ele no ombro lá junto com o Merab e tudo mais, não tava valendo. Quando eu vi pela primeira vez, eu achei que tava valendo, mas não tá. Então, o campeão BMF ainda é o Max. O atual detentor do cinturão foi para as redes sociais para aceitar o desafio e até sugerir uma data. A pergunta de Holloway foi postada após o brasileiro revelar o desejo de não esperar tanto pela luta do cinturão peso leve e afirmar que estaria disposto a lutar antes disso pelo BMF. E ele disse o seguinte: se o Islam só quiser lutar em outubro, eu quero lutar antes disso. E por que não com o Max pelo cinturão BMF? Vale lembrar também que eles já lutaram uma vez há bastante tempo, onde o Max Holloway saiu vitorioso. E aí o Charles diz o seguinte: nós lutamos antes, mas eu sofri uma lesão logo no começo, então não houve uma luta de verdade. Acho que merecemos fazer essa luta acontecer. E aí, meu amiguinho, tô hypado, já pensou ver o Charlinho segurando o título BMF? Ou vocês acham que ele realmente tem que voltar logo pro peso leve? Mas que é interessante, eu acho que é, hein? Não sei. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Rapaz, o Umar Nurmagomedov estava invicto, 18 vitórias consecutivas, 2 nocautes, 7 finalizações, 9 decisões, 2 juízes. Mas ele bateu de frente com um tanque de guerra georgiano, o cara parece que não cansa. Merab Dvalishvili tirou a invencibilidade do Umar Nurmagomedov no último UFC 311. E quem decidiu falar sobre isso aí foi o campeão peso leve, cara que faturou aí mais uma vitória também defendendo seu cinturão. E o Makhachev decidiu falar sobre o Umar, quebrou o silêncio e falou tudo o que ele estava achando ali, tudo que ele achou sobre essa luta. Pega a visão. E o Islam disse o seguinte: não foi o dia do Umar. Ele é jovem, cometeu erros, mas isso é parte do processo. Ele ainda tem muito para aprender. Ele não saiu do octógono com danos sérios e isso é positivo. Ele mostrou qualidade mesmo na derrota. E basicamente, o Islam disse que apesar da derrota, o Umar é novo e tem muito que batalhar pela frente. O que é bastante interessante, eu realmente acho que esse cara é um casca grossa, mas contra o Merab, eu acho que ele vai passar perrengue de novo se ele tentar, de novo. Quem também falou um pouquinho sobre esse combate foi o Javier Mendes. Ele é treinador do Umar Nurmagomedov. Pega a visão no que ele falou. Ele revelou que o russo simplesmente escondeu a mão quebrada da própria equipe do UFC 311. Ele sofreu lesão no primeiro round e não falou pra ninguém, continuou lutando aí e lutou longos 5 rounds. E o seu treinador falou o seguinte: se ele tivesse me dito que quebrou a mão, eu teria mudado o plano de jogo. Khabib e eu teríamos mudado o plano de jogo completamente, porque o Khabib é um grande corner, ele é um dos grandes que já encontrei no caminho. Poderíamos ter mudado o plano de jogo, mas ele não nos disse. Basicamente o que ele falou foi isso daí, que se o Umar tivesse falado na hora ali que quebrou a mão, eles teriam feito algum plano diferente, teriam tentado, contornar a situação desfavorável. Que me faz lembrar que o Merab também ocultou um machucado na perna. Eu não sei como, mas ele conseguiu passar aí pela comissão com aquele machucado na perna e ele escondeu, foi lá, lutou e venceu. E o Merab disse o seguinte sobre isso aí: eu estava preocupado que a comissão não me deixasse lutar. A Califórnia tem uma comissão muito rigorosa. O cara da comissão me pediu para mostrar minha canela e eu não levantei a minha calça da perna esquerda para mostrar. Ou seja, o cara ficou pianinho para não perder essa luta. Promessa desabafa após perder invencibilidade para brasileiro. Rapaz, esse combate do Raoni. Promessa do Ultimate comenta a derrota após perder a invencibilidade para o brasileiro. Peyton
Talbot estava vencendo todas as lutas. Ele estava 9/0, 7 nocautes, uma finalização e apenas uma decisão dos juízes, até que ele enfrentou o casca-grossa experiente Raoni Barcelos. Como é que pode? O Raoni Barcelos era o maior azarão da noite, de longe. De longe, a casa de apostas estava enlouquecendo. Isso foi extremamente absurdo e, pelo menos para mim, inesperado. Eu não imaginei que ele fosse vencer dessa forma, mas foi muito bom de verdade. E depois da derrota, o Peyton Talbot resolveu falar um pouquinho sobre esse combate. O norte-americano falou brevemente sobre o acontecido e prometeu se recuperar dessa luta aí. É o seguinte, o veterano me deu a primeira cicatriz, que a pele se cure para ficar mais forte e nunca mais achar. Sorte de ter pessoas assim em minha vida. Sorte de poder aprender lições valiosas e ainda me divertir. Pois é, parece que o Peyton Talbot aceitou a derrota numa boa, não é aquele tipo de lutador que fica falando um monte de besteiras depois de perder um combate. Ainda mais porque essa foi a primeira derrota dele, então deve ser um tanto quanto difícil. O vídeo de hoje fica por aqui, amanhã eu tô de volta com as notícias e eu aguardo você também. Lembrando que sábado, dia 1 de fevereiro, nós teremos Adesanya vs Imavov em um UFC Fight Night. Mais pra frente também falaremos sobre isso. Let's go!